como os espíritos atuam nos fenômenos da natureza, ou seja, retiram os fluidos se não utilizam médiums para isso. Não, mas nem todo fenômeno é feito apenas com fluido de médium, porque o que mais tem na natureza é fluido. O que mais tem é fluido. Aí você, não, mas o fenômeno mediúnico ele tem que ter médium para poder acontecer. Olha, é conveniente que tenha, mas o próprio livro, vou pegar de novo ele aqui, Missionários da Luz, esse cara aqui, ele tem um capítulo chamado Materializações. Capítulo dele aqui, deixa eu ver qual é o número do capítulo, capítulo 10, Materialização. O capítulo 10, ele vai falar sobre uma reunião que tem uma materialização, e lá é dito que os fluidos para a produção da materialização vinham de onde? Humanos e da própria natureza. Então, eles retiram de outros ambientes. O que mais tem é fluido. E por que fala tanto de médium? Para a gente ser útil para alguma coisa, gente. Vocês acham que os mentores não são capazes de dar passe numa pessoa sem o uso de médium? Porque se os espíritos não puderem fazer alguma coisa sem médium, então como é que era antes do espiritismo existir? Não dava passe. Só inventaram passe depois que o espiritismo surgiu. Antes nunca teve passe, pelo amor de Deus. Então, evidentemente que os espíritos têm poder de exercer a manipulação dos fluidos para fazer. Mas se existem médiuns que podem doar esse fluido, que bom! Vamos aproveitá-lo para que eles sejam úteis para alguma coisa? Não é importante? Porque senão Deus dispensava a todos os espíritos, fazia tudo sozinho. E quando a gente está numa atividade, a gente tem que aproveitar o recurso que as pessoas podem oferecer. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, virou para o povo e disse: rolai a pedra. O povo empurrou aquela pedra pesadona, parece uma bolacha Maria, e ele tirou o Lázaro de dentro do sepulcro. Poxa, Jesus poderia ter feito uma coisa muito mais bonita, esticava a mão e pá, rolava a pedra e tirava o Lázaro, ficava lindo, inclusive. Mas se ele fizesse isso, ele não aproveitava a potencialidade que as pessoas poderiam ter. O povo não pode ressuscitar Lázaro, mas pode rolar a pedra. Então, rola a pedra que eu ressuscito Lázaro. É a mesma coisa. Um fenômeno de materialização, é interessante que tenha um médium para produzi-lo. Mas se não tiver, vai sem ele. Agora, se tiver, vai ajudar bastante, porque aí a gente vai conseguir ter mais facilidade, né? É mais fácil. Fenômenos de materialização são bem típicos da necessidade de médium para uma produção de um fenômeno mais robusto. Mas, se não tiver e for necessário, as manipulações de fluido elas vão acontecer. Mas, para movimentar forças da natureza, para que a gente consiga realizar determinados fenômenos, isso pode ser feito sem a necessidade direta de um fluido humano, usando os fluidos que estão dispostos. Vou entrar só um pouquinho no buraco do queijo para a gente entender como é que um espírito gera vento. Ele sopra. Como é que ele faz para o vento acontecer? Ventos são feitos por mudança de temperatura. Se um lugar está quente e um lugar está frio, automaticamente o ar se desloca de um ponto para o outro. Então, se eu aquecer o local e o outro estiver mais frio, eu posso promover um deslocamento de vento. Como eu posso cessar um vento, diminuindo a diferença de temperatura entre dois lugares. Como é que eu aumento a temperatura? A Sâmia, que é química, é que sabe. A gente aplica a energia nos elétrons, os elétrons giram com mais velocidade, o aumento da velocidade dos elétrons produz um aumento da temperatura. Então, se você jogar energia nas moléculas e agitar a velocidade dos elétrons, a ponto que eles saltem, façam aquele salto lá da onda de de Broglie, o salto quântico, para saltar de um orbital para o outro, eles vão ficar cada vez mais quentes e vão automaticamente movimentar as correntes que podem ter em termos de vento. Ok? Tá tranquilo.
Eu só não entendi na pergunta, porque parece que ele perguntou como os espíritos atuam nos fenômenos da natureza. Então, eu entendo que tempestades, Sim, né, águas, né? sim. E Chuva. chuva, exato. E eu não estou com o livro dos espíritos aqui, mas é colocado lá, quando fala da questão do envolvimento de alguns seres nos fenômenos da natureza, que isso é conhecido, que os fenômenos eles ocorrem naturalmente pelas leis da natureza. Tem Mas isso também. pelas leis da natureza, é claro, os ventos vêm a friagem, vêm as ondas e etc. Não precisa, como você disse, o espírito ficar soprando. Mas eles podem se envolver em alguns fenômenos, e isso é detectável porque a ciência não teria explicação para aquele fenômeno. E, nesse caso, eles manipulam esses fluidos. E o exemplo que a gente pode ter, muito conhecido, é quando Jesus ele dá ordem para que a tempestade pare. Eles estavam onde? No meio do oceano? Aonde existem ondas grandes e tempestades, ele estava no lago, gente. Lago não tem onda grande que movimente. Ele estava no lago da Galileia. Então, não é normal que se veja ondas com tamanho e que surgiu de repente. Então, nesse caso, é possível que a espiritualidade, querendo derrubar o barco, afinal era Jesus que estava lá, né, tenha movimentado as águas e utilizado da energia da natureza para isso. Eu não conheço os detalhes de como isso funciona, mas é um fenômeno físico e eles podem ter usado a energia das pessoas que estavam por ali e que nós estamos doando energia, né? Muito ou pouca, para potencializar isso. É por isso que Jesus dá uma ordem. Ele não deu a ordem para as gotas de água, ele deu a ordem para as entidades que estavam por trás daquele fenômeno com a ascendência moral. Ele disse: parem. E as águas se quietaram, o pessoal viu nisso um milagre. Mas eram entidades que estavam obedecendo a ordem daquele ser superior moralmente a eles. A Samia colocou uma coisa que é muito importante, e isso está no Livro dos Espíritos. É lá perto da questão 540, mas eu não sei exatamente qual é, que diz o seguinte: os fenômenos pequenos correm por conta da própria lei, não precisa que os espíritos estejam fazendo qualquer coisinha, qualquer chuvinha, mas os fenômenos significativos, é o que está colocado no Livro dos Espíritos, os fenômenos climáticos significativos, esses os espíritos atuam. Lembra quando tem assim um furacão, aí eu disse, meu Deus, o furacão vai atingir e tal, virou uma tempestade tropical. Aí quando chegou na margem, já chegou mais brando, não atingiu o número de pessoas que iria atingir. É essa mudança dos fenômenos mais gravosos que a gente pode enxergar com mais nitidez aí a presença e a interferência dos espíritos.